Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rafaela, a criadora do canal Rafa Crochê e Vlogs. E hoje eu venho trazer para vocês 5 dicas de empreendedorismo que podem estar ajudando no crescimento do seu negócio, certo? Para que o seu negócio tenha sucesso e que ele permaneça, certo? Não acabe. A primeira dica é referente ao preço. Como precificar o meu produto? Então, pessoal, resolvi trazer essas dicas para vocês, porque eu vejo aqui nas redes sociais, aqui na plataforma e em outras redes sociais, que existem muitas pessoas, muitos artesãos que ainda não sabem colocar o preço na sua mercadoria. Tem muita dúvida em relação a isso. Então, uma dica que eu dou é que você, artesã, você empreendedor, mesmo sendo em outra área, estude o seu mercado, estude a sua região, porque o preço da minha região é em questão de matéria-prima, o preço da sua região é outro. Então, eu digo a vocês que analisem o seu mercado, analisem a sua região, para que você saiba qual o preço você vai colocar naquela determinada peça, naquela determinada mercadoria. Tanto em questão de pronta entrega, como também na questão de encomendas, certo? Para você que trabalha com encomendas. Então, estude a sua região. Essa é a primeira dica que eu deixo para você saber colocar o seu preço. Então, vamos agora para a segunda dica. A segunda dica é: defina o preço certo que cubra as despesas do seu negócio. Ou seja, para você definir um preço certo que cubra todos os gastos do seu negócio, eu vou ter que analisar, vou ter que anotar tudo que está sendo gasto para a confecção daquela minha peça. Eu estou falando em confecção porque eu estou falando em crochê, certo? Que como eu sou artesã e o meu foco, o meu público mesmo alvo, que eu trabalho mais é o crochê, então estou falando em questão do crochê. Vou dar o exemplo, mas que isso vai servir para qualquer outra área, tá, pessoal? Então, qual é o preço o preço exato que vai cobrir todas as despesas do meu negócio? Para eu chegar a esse preço exato, eu tenho que estudar, ver qual é o valor da matéria-prima, o valor que eu estou, o custo que eu estou tendo em questão de locomoção, certo? Se eu pago gasolina para ir comprar, se eu pago uma passagem de ônibus para estar comprando aquele produto, se eu vou estar utilizando toda aquela minha matéria-prima, porque tem algumas peças que a gente vai fazer que a gente não utiliza toda aquela matéria-prima. Então, eu tenho que saber quantos de gramas eu gastei, quanto eu vou estar precisando para confeccionar aquela minha encomenda, aquela minha pronta entrega. Então, tudo isso eu tenho que calcular, estudar, para poder eu colocar o meu preço, certo? Para que eu possa ver quais são todas as minhas despesas, para eu chegar a um preço exato. Eu costumo calcular o preço sem calcular a questão de horas trabalhadas. Eu vejo a questão da matéria-prima que eu utilizo, a quantidade de gramas que eu estou utilizando, se eu utilizo 1 quilo, 2 quilos ou mais para confecção, o valor que eu gasto em embalagem, em transporte. Então, eu faço um cálculozinho razoável que vejo que dá para cobrir tudo isso, aí coloco o preço certo da minha mercadoria. Também tendo em base a minha região, o meu público-alvo de venda, certo? Não adianta eu colocar um preço exorbitante que vai cobrir sim os meus gastos, mas que eu não vou vender. Então, eu tenho que ver o que é que eu vendo, o público que eu vendo também, para que esse preço cubra
todas as despesas do meu negócio e que eu prospere. Então, essa é a minha segunda dica de empreendedorismo. Vamos lá para a nossa terceira dica de hoje. A minha terceira dica, pessoal, é referente ao meu planejamento. Então, tudo que eu vou fazer para que o meu negócio tenha continuidade, eu tenho que ter um planejamento financeiro. Ou seja, eu tenho que estar anotando, me organizando, vendo se realmente o que está entrando está dando para suprir as minhas despesas pessoais, as despesas do meu negócio, para que eu tenha um capital de giro. Então, eu tenho que anotar, ter organização para que esse meu fluxo, certo? Para que essa minha empresa tenha continuidade. Então, está aqui, ó. Esse aqui é o meu caderninho. Aqui eu anoto tudo que entra, tudo que sai, todas as questões de mercadoria que eu estou adquirindo, o que eu estou gastando para a confecção de cada determinada peça. Então, isso é importante, você se organizar, ter o seu planejamento para que a sua empresa continue a crescer, para que ela não estacione e nem que ela morra, né? A gente tem que fazer com que nossa empresa suba, cresça cada dia mais. Então, isso depende muito da gente, porque existem certos contratempos, existem coisas que acontecem de última hora, que se você não tiver um controle, se você não anotar, se você não calcular, aí o seu negócio não vai dar certo, não vai ter continuidade. Então, para que o seu negócio não morra no início, então anote, calcule, escreva suas metas, tudo tem organização e planejamento para que o seu negócio tenha continuidade. Então, essa aqui é a minha terceira dica. Então, vamos para a nossa quarta dica agora. Gente, a minha quarta dica é que você calcule todas as despesas e gastos que sejam superiores às necessidades do seu negócio. Ou seja, além de eu estudar o que eu vou gastar de matéria-prima para a confecção daquela minha peça, eu tenho que colocar um pouquinho a mais, para que esse pouquinho a mais possa suprir ainda mais a necessidade do meu negócio. Por quê? Eu tenho que colocar um pouquinho a mais. Porque, pessoal, geralmente, quando a gente começa um negócio, tem os imprevistos. Então, para que o seu negócio continue crescendo, para que os seus gastos supram as necessidades do seu negócio, você tem que colocar um pouquinho a mais, certo? Calcular um pouco nos cálculos. Além de você calcular o que você gastou em matéria-prima, em passagem, você tem que colocar um pouco a mais. Por exemplo, se eu calculei que para confeccionar um tapete eu vou gastar R$10, então eu tenho que ver que não é só a minha matéria-prima, vem a minha mão de obra, vem o meu tempo gasto, vem a questão de passagens e tudo mais. Se eu vou receber na minha casa a mercadoria, mas muitas vezes eu pago frete, então eu tenho que ver isso tudo também. E tenho que colocar um pouquinho a mais na hora de passar para o meu cliente aquele valor de produto. Porque se eu não fizer isso, como é que eu vou dar continuidade? Como é que eu vou suprir as despesas naquele momento de emergência? Principalmente agora que a gente está vivendo em uma grande, crise financeira em nosso Brasil, em nosso mundo. Então, além de você calcular o que você vai gastar em si, certo, em matéria, você tem que colocar um pouquinho a mais na hora de passar para o seu consumidor final a sua mercadoria, para que no mês que ocorra algum problema, que você não consiga confeccionar muitas peças ou que você não venda, porque existem meses que a gente vende muito, existem meses que a gente vende pouco e existem meses que pode ocorrer, não sei, vai depender do local, da sua região, que a gente não consiga vender. Então eu tenho que ver tudo isso para que minha empresa não morra no início. Então, isso aqui é ter um controle dos gastos do meu negócio.
das minhas receitas, certo? Então, eu volto novamente aqui, ó. Anote tudo, se planeje, se organize e tudo vai ter um sucesso. Então, essa é a minha quarta dica de hoje. Vou agora para a minha quinta e última dica. A minha quinta dica para estar fechando com chave de ouro é: controle tudo que entra e tudo que sai do seu negócio. Ou seja, é o fluxo de caixa. Então, eu tenho que anotar tudo que vai entrar no mês e tudo que sai também, para que eu me organize, me planeje. Esse controle de fluxo serve para quê? Para mim ver se eu preciso comprar mercadoria ou não, para mim ver o que é que está faltando. Eu tenho que analisar o que está faltando para mim comprar e ver se não está faltando nada, porque se não tiver faltando, certo? Se o que eu tenho está dando para suprir as minhas necessidades no momento, eu não vou estar gastando, certo? Com futilidades. Não vou estar gastando. Vou pegar, eu tô com muito dinheiro. Coisa que eu não tenho, né? A gente diz assim porque... Olha, quando você diz, eu tô com muito dinheiro, eu não tenho nada para comprar aqui pra minha lojinha, agora eu vou gastar tudo. Não, gente, não é assim não. Certo? Você tem que pensar como empreendedor. Se esse mês você não precisou comprar mercadoria para produzir, você vai guardar aquele dinheiro no seu caixa, certo? Porque o mês que vem você pode precisar comprar o que você não comprou esse mês e até um pouco a mais. Então, isso se chama fluxo de caixa, o controle financeiro de tudo que entra e que sai. Anote tudo, tudo. Anote todos os seus pensamentos, anote tudo que você deseja, que você almeja e entregue, certo, nas mãos de Deus. Porque só Deus é que pode realizar, certo, no momento certo e na hora certa. Mas para isso você tem que trabalhar e trabalhar com a mente, certo? Pensar no amanhã. Não gastar tudo que você tem, porque você é uma empresa. Você não sabe o dia de amanhã, porque o dia de amanhã só a Deus pertence. Então, anote tudo, se planeje, se organize, aí o seu negócio vai prosperar. Então, essas são as minhas 5 dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Deixa aí no seu comentário se você vai querer mais esse tipo de vídeo aqui, de dicas de empreendedorismo, de dicas de venda. Então, deixa aí no seu comentário que se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo serve muito para você, eu volto aqui novamente trazendo mais dicas para vocês, tá? Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E muitos beijinhos para todos vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.